Oi, gente. Eu vim aqui para falar de um assunto que tem sido muito recorrente nas rodas de família. Eu recebi algumas mensagens por direct que é a respeito do confisco da poupança. Essa foi uma situação que ocorreu há 30 anos atrás, lá no governo do Collor, né? E com essa situação toda do coronavírus, a crise, é uma situação que tem se tornado recorrente, que virou um fantasma na cabeça das pessoas. E muita gente quer saber se isso é possível acontecer de novo. Então, para a gente saber se isso é possível ou não, eu acredito que o melhor caminho que a gente tem é analisar os fatos que levaram a esse evento há 30 anos atrás, para a gente saber se esse evento pode se repetir hoje em dia. Então vamos voltar 30 anos atrás para ver o que ocorreu, entender e analisar a nossa situação hoje. Bom, qual que era o cenário econômico? Vamos entender. Há 30 anos atrás, a gente tinha duas situações que precisam ser analisadas. A primeira delas é o cenário econômico. Há 30 anos atrás, o Brasil vivia uma situação econômica muito ruim, para não usar uma palavra pior. A pior característica, que se tinha naquela época era um cenário de hiperinflação, uma inflação muito grande, que ficou conhecida por uma situação de remarcação de preços. Basicamente, o que era isso? Você ia no supermercado hoje de manhã, quando era à tarde você voltava, aquilo que custava, sei lá, R$10, à tarde já tinha um outro preço. Então, a inflação era muito alta. O poder de compra das pessoas era corroído de uma forma absurda. E o governo naquela época, o Collor com a sua equipe econômica, já tinha usado de diversas formas para tentar controlar essa situação e não tinha conseguido. Foi então que a equipe econômica do Collor resolveu tomar essa medida que eles chamaram na época de confisco da poupança, que na verdade não foi um confisco, foi um congelamento de saques de poupança, conta corrente e outros ativos da população em geral. Como foi essa medida? Extremamente mal sucedida, tanto que o Collor sofreu impeachment logo depois. Pessoas que tinham uma certa quantia na conta, boa parte da população, não puderam sacar os seus valores durante 18 meses. O problema disso foi que as pessoas ficaram impossibilitadas, é claro, mas o pior de tudo foi que depois de 18 meses, quando as pessoas puderam voltar e sacar os seus dinheiros, esse valor não foi corrigido adequadamente com a inflação, que era muito alta. Então, elas perderam absurdamente o seu poder de compra. Empresas quebraram, pessoas, faliram com o seu poder de compra, vidas foram perdidas. A situação foi horrível. Foi tão triste que, quem lembra, vira e mexe, para usar a expressão, vira e mexe, tem esse medo, o fantasma assombra as pessoas. Quem viveu essa época tem esse medo. E mesmo quem não viveu, eu não vivi, mas mesmo a minha geração e até quem vem depois de mim, ouve a história, é assolado por esse medo, porque o fantasma está na cabeça de todo mundo. Mas, então foi esse o quadro econômico vivido naquela época. Outra coisa que a gente precisa analisar, como que o Collor conseguiu fazer isso? O Collor e a equipe econômica dele, por meio de uma medida provisória. Eu não sou especialista na área de direito, mas pelo que eu sei e pesquisei, por meio de uma medida provisória. Medidas provisórias, até onde eu sei, não depende de muita coisa. O presidente vai lá, sanciona uma medida provisória, pronto. Então, por meio de uma medida provisória, foi muito fácil ele conseguir fazer isso. Então, por meio de uma medida provisória, a equipe econômica do Collor congelou os saques por 18 meses. Quem tinha dinheiro na conta não conseguiu sacar mais. Quando retomou, o dinheiro não valia nada. Essa foi a situação. Hoje em dia, vamos voltar agora para a nossa realidade para a gente analisar. Hoje em dia, o que nós temos? Uma crise da saúde, porém afetando a vida de todo mundo, é claro, sem precedentes. Como está a nossa situação econômica hoje? Nós temos uma inflação baixíssima, a taxa Selic é a mais baixa da história. Então, o que isso nos diz? Que as pessoas não temos dinheiro circulando, as pessoas não estão comprando. Naquela época foi tomada essa decisão justamente para segurar o consumo, justamente para as pessoas pararem de comprar, para ver se a inflação caía. Hoje em dia nós temos uma situação totalmente contrária.
a inflação está controlada, a taxa Selic está lá embaixo para ver se as pessoas voltam a consumir, justamente para poder melhorar todo o cenário econômico. Essa é a nossa situação hoje, julgando pelo lado da economia. Em questão à legislação, foi criada em 2001 uma lei que estabelece que não pode ser tomado esse tipo de ato de congelamento ou até mesmo de confisco de poupança ou de ativos financeiros por meio de medida provisória. Então, se caso fosse tomada uma medida desse porte, o governo teria, quando eu digo governo, né, equipe econômica de uma forma geral, deveria ter que ser feito por meio de emenda, até onde eu entendo. Então, isso demoraria muito mais, porque deveria ter que passar por Congresso, por Senado, e tudo isso levaria mais tempo. Até lá, você tem seu dinheiro na poupança, ou em tesouro, ou em qualquer outro tipo de aplicação, já teria tempo de correr e tirar. Pelo lado econômico, não justificaria em hipótese alguma o governo fazer, quando eu digo governo, mais uma vez, equipe econômica, Banco Central, enfim, pessoas que tomam essa iniciativa, fazer uma situação dessa. Porque se ele recolhe o dinheiro de quem tem, ele está segurando ainda mais o consumo. Tudo que nós precisamos neste momento, e principalmente quando a situação voltar ao normal, é que as pessoas gastem dinheiro, que a renda circule, porque renda circulando é emprego, é renda, é economia girando, é PIB, são coisas sendo produzidas. Então, analisando a situação, é possível que isso aconteça de novo? Os fatos que nós temos hoje nos dizem que não há motivos para se preocupar com essa situação. Nós temos uma economia que não nos dá necessidade, não nos dá motivo e não tem algo que nos diga que algo nesse sentido será tomado. Ah, Natália, mas e se o país quebrar? Se o país quebrar, existem outras formas de se obter renda. Tem fundos que servem para acudir o país em momentos que ele fica descoberto. Se o país for para um caminho errado, a última coisa que se deve ser feita é pegar dinheiro do cidadão dessa forma, porque, como eu disse, ele vai estar ferindo o que deve ser preservado. Então, nesse momento, o que a gente deve ver, analisando os fatos, é que não existe motivo para você ir lá e pegar o seu dinheiro que está guardado e enfiado debaixo do colchão. É muito mais arriscado você guardar o seu dinheiro debaixo do colchão do que manter ele guardado numa instituição financeira que está segura neste momento. Bom, pessoal, espero ter esclarecido alguma coisa. É basicamente isso. Quem gostou do vídeo, curte, envia para os amigos. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Eu vou estar esclarecendo alguns termos técnicos ao longo desse período. Falei em taxa Selic, falei em inflação, falei em poder de compra. Vou falar sobre o que tudo isso representa. Mas no mais é isso. Espero que vocês fiquem em casa e fiquem bem. Um beijo para todos.